Irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais uma quinta, hoje dia 10 de dezembro, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos estar louvando ao Senhor, estudando um pouco mais da palavra do Senhor para os nossos corações, e nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade, né, meus irmãos? Eu sei que os irmãos têm acompanhado os estudos, alguns irmãos têm dado aí o retorno, dizendo que têm sido edificados através daquilo que nós temos compartilhado com os irmãos aqui através desse canal e através desse culto, porque não deixa de ser um culto, é um culto que nós oferecemos ao Senhor, mesmo sendo pelo nosso canal, é um momento em que nós paramos para orar, para compartilhar com a igreja os pedidos de oração, as necessidades que nós temos, que a igreja tem, que chega ao nosso conhecimento, enfim. É um culto, é um momento de culto, mesmo eu aqui, os irmãos aí na sua casa, ou às vezes assistindo onde quer que você esteja, é um momento que você tem para estar orando, ou tomando conhecimento das nossas necessidades para que você possa estar orando em momento oportuno. E meditar na maravilhosa palavra de Deus que tem estado diante de nós com a oportunidade de estarmos aprendendo a cada dia mais, tá bom? A gente vai estar iniciando, louvando ao Senhor. Hoje Samara vai aqui estar me auxiliando e vamos estar louvando ao Senhor com um cântico, tá bom? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor não desiste, nem de mim, nem de você. Ele não desiste de nós e essa é a razão de nós estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor, porque nós sabemos que em nenhum momento o Senhor desiste de nós. Nós temos vivido, irmãos, um período muito conturbado na história da humanidade. Esse ano que está chegando ao final tem sido um ano no qual as pessoas têm tido a sua fé provada e muitos têm desistido, podemos assim dizer. Muitos têm apostatado da fé, muitos têm abandonado e
A palavra sempre que vem ao nosso coração, né? E a gente até pensa naquele texto da palavra de Deus que fala, o apóstolo Paulo, ele diz que o que nos separará do amor de Cristo seria a tribulação, seria a angústia, seria a fome, a perseguição, a nudez. E ele, ao mesmo tempo que ele pergunta, que ele questiona, ele vai afirmar dizendo que nada, absolutamente nada poderia nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E o que a gente tem percebido é que as pessoas, irmãos, têm deixado, abandonado a sua fé. E nós sabemos, como nós cantamos, como nós louvamos, o Senhor ele não desiste de nós. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará só. Nós é que, em meio às dificuldades, olhamos muitas vezes para o problema e achamos que ele é maior do que Deus, do que o Deus que nós servimos. Nenhum problema, nenhuma adversidade é maior do que o Deus ao qual nós servimos. Não é. Ele não desiste de você, ele se importa com o seu caminhar, ele se importa com a sua postura, com a minha, com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Deus, ele quer cuidar de nós, irmãos. Mesmo que em período difícil, em período de risco, né? Deus, ele quer cuidar de nós. Ele quer que a gente esteja com o nosso coração confiante, com a nossa certeza de que nós temos um Pai, de que nós temos Deus que está, o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós, conquistou uma grande salvação a nosso favor. Ele quer que a gente confie, que a gente ande nessa direção. As pessoas têm estado amedrontadas, as pessoas têm estado abaladas, muitos até mesmo em desespero, sabe? Eu sei que a situação é crítica, a situação é grave, mas onde está a nossa fé diante desse Deus que não desiste de nós? É para nós pensarmos, é para nós pensarmos. Amém? A gente quer orar, a gente quer fazer aqui o nosso momento de oração, tá? E eu quero pedir aos irmãos que nós estejamos, no dia de hoje, orando pelo nosso país, por essa questão da pandemia, né? A gente tem observado aí através dos noticiários o índice de pessoas que têm contraído essa doença tem aumentado, infelizmente, né? Pessoas que nós amamos, o Senhor tem permitido que sejam recolhidas. Essa semana mesmo eu tomei conhecimento de 2 pessoas conhecidas que o Senhor recolheu. E é triste, mas isso nos faz pensar e entender que a cada dia mais nós que conhecemos o Senhor, nós que servimos ao Senhor, devemos a cada dia mais estar prontos, estar preparados. O Senhor Jesus ele nos fala isso, ele nos ensina isso, que nós devemos estar preparados como se ele fosse voltar a qualquer momento. E quando nós sabemos disso, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, a gente fala sobre a volta de Jesus. Pode ser a sua volta literal, né, que a sua palavra nos fala, mas também pode ser o nosso encontro com o Senhor através da morte, como muitas pessoas têm partido. Então, se nós chegarmos hoje diante do Senhor, se o Senhor nos recolher a qualquer um de nós, como nós estamos? Com a nossa fé firme, convicta, ou será que estamos com a nossa fé abalada, igual muitos têm estado nesse momento? Então eu quero pedir aos irmãos que nós estejamos orando hoje em prol disso, do renovo da fé, dos irmãos da nossa congregação, dos irmãos da nossa igreja mãe, da igreja no modo geral, da nossa família, para que todos possam compreender de que tudo acontece pela vontade do Senhor. Tudo acontece porque Deus permite. Nada acontece se o Senhor não permitir. E ainda que o Senhor venha a recolher quem Ele desejar recolher, que aqueles que o Senhor recolher sejam recolhidos lutando bravamente, convicto de que são herdeiros do céu. Tá bom, meus irmãos? Eu trago aqui ainda notícias, né? Nossa irmã Irene está de volta na casa dela. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Orem agradecendo ao Senhor por isso também. Consegui conversar com ela ontem. E ela já está em Casimiro, já de retorno. Deus seja louvado por isso. Eu tentei contato também com o nosso irmão Carlos Alberto para saber notícias dele, mas não tenho conseguido. Tá
bom falar com ele. Assim que eu tiver notícia, a gente traz notícia para os irmãos, mas orem pelo Carlos Alberto, pela saúde dele, tá? Pela nossa irmã Dília e os demais irmãos da nossa igreja. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós, nesse momento, Senhor, com nossos corações alegres por podermos falar com o Senhor, temos a certeza de que o Senhor tem recebido a nossa oração, temos a certeza que o Senhor tem ouvido, ó Deus, o nosso clamor, o clamor que tem sido entregue por cada irmão, clamor, ó Deus, que tem sido entregue pela sua igreja. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, venha receber e venha atender segundo a tua vontade. Meu Senhor, nós pedimos pela nossa nação, Deus, pelo nosso povo, pelas pessoas, ó Deus, que têm tido a sua fé, e agora eu quero ser específico, Senhor Deus, pelo povo que já reconheceu ao Senhor como Salvador de suas vidas, povo que tem, ó Deus, muitas vezes demonstrado abalo, povo que muitas vezes tem demonstrado, ó Deus, falta de confiança, povo que tem demonstrado falta de fé. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor fortaleça a tua igreja para que clame, para que o Senhor, ó Deus, traga providência para o mundo, Senhor, para que, ó Deus, o Senhor tire essa ameaça do meio do povo, no meio das nações, para que as nações reconheçam, Senhor, a tua soberania, o teu senhorio, em nome de Jesus. No momento, ó Deus, em que nós sabemos que a tua igreja deve estar clamando, que a tua igreja deve estar, ó Deus, em comunhão contigo e colocando, ó Deus, tudo isso diante do Senhor, o que nós temos visto muitas vezes, ó Deus, é as pessoas esfriando, se afastando, apostatando, Senhor, da fé, abandonando, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Nós começamos, ó Deus, pelos irmãos da nossa congregação, aqueles que têm tido, ó Deus, o seu coração e a sua fé abalada, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa fortalecer. Pai, o teu servo apóstolo Paulo falou, ó Deus, que o viver é Cristo, mas se morrer é lucro, porque ele tinha certeza de que ele iria para o céu e que essa certeza vem estar no coração, ó Deus. Aqueles que têm, ó Deus, lido a sua palavra e têm interpretado a sua palavra de forma que teu Espírito Santo tenha ministrado isso ao coração de cada um. Tantas vezes, ó Deus, nós nos deparamos com tantas situações onde as pessoas parecem que se esqueceram disso. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos possam se lembrar, que a nossa igreja possa se lembrar sempre, Senhor, de que independente de qualquer coisa, nós iremos morar, Senhor Deus, contigo, no céu. Por isso que o apóstolo Paulo mencionou que o viver é Cristo. Estamos aqui, ó Deus, para orar ao Senhor, para falar do teu amor, da tua misericórdia, para falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta e que o Senhor garante, ó Deus, uma morada eterna no céu. A esperança, ó Deus, tem que estar no coração do teu povo, não pode se apagar em tempo nenhum. Reaviva isso, Senhor, em nome de Jesus. Reaviva isso no coração, ó Deus, da tua igreja. Quando nós temos a esperança, ó Deus, avivada em nossos corações, isso nos motiva, Senhor, a ir em frente, a prosseguir, a levantar a cabeça, Senhor Deus, e combater o bom combate, como o Senhor assim pede para que Timóteo assim o faça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu povo, Deus, não fique intimidado, que a tua igreja não fique intimidada, mas que seja renovada e revigorada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor dê livramento, conforte os corações das pessoas, ó Deus, que têm tido seus entes queridos recolhidos, em nome de Jesus. A vida, Senhor, ela vem do Senhor, ela pertence ao Senhor. Ninguém pode acrescentar, ó Deus, absolutamente nada. O tempo determinado pelo Senhor para cada um, ele vai se cumprir. Que o Senhor possa, Senhor, trazer ao coração do teu povo, da tua igreja, dos seus servos, essa lembrança. E que essa lembrança possa mudar a atitude e a postura de muitos que têm se posicionado de forma diferente disso. Pai, eu
eu clamo ao Senhor e peço que o Senhor renove a tua igreja. Queremos nos agradecer, Senhor, pelo retorno da nossa irmã Irene, pela recuperação dela. Muito obrigado, Senhor. Continua com a tua serva. Tua serva, Deus, que completará agora, em breve, ó Deus, 89 anos. Bendito seja o Senhor por isso. Sustenta ela, bem como a nossa irmã Adília. Em nome de Jesus, as nossas anciãs, ó Deus, da nossa congregação. Queremos pedir também pelo nosso irmão Carlos Alberto, pela sua saúde, pedindo que o Senhor restaure o teu filho. Dê força, dê ânimo a ele e a sua família. E a todos nós, Senhor, a toda a sua igreja, a sua congregação, a nossa igreja mãe, mais uma vez, eu quero entregar, Senhor Deus, todos em tuas mãos. Cada membro, cada congregado, Pastor Pedro e a sua família, eu quero orar por todos, Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça cada um e que cada um possa, Senhor Deus, ter a certeza de que tem sido cuidado pelo Senhor, porque o Senhor se importa com todos e tem cuidado de todos. Oramos, meu Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Louvamos a Deus e nós queremos então, nesse momento, compartilhar o texto da palavra do Senhor para nossa reflexão nessa noite. E para isso eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo, capítulo 1. Eu lerei dos versículos 12 ao 17. Amém? Primeira Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17. A palavra do Senhor vai nos dizer: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fiel é a palavra de Deus, meus irmãos, e nós queremos hoje meditar um pouco nesse pequeno trecho dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, sendo entregue ao jovem Timóteo. Irmãos, Timóteo, ele foi uma pessoa escolhida pelo Senhor para exercer um ministério, né? Timóteo, um jovem pastor, escolhido por Deus para pastorear a igreja do Senhor, e nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele envia essa carta ao jovem Timóteo com o objetivo de fazê-lo pensar acerca de alguns assuntos que seriam muito importantes para o seu ministério, para a sua vida pastoral. E aqui ele vai trazer orientações, ele vai trazer lições, ele vai trazer reflexões que iriam nortear, iriam dar uma direção para o jovem Timóteo quando ele então estivesse pastoreando a igreja do Senhor. Porém, a aplicação que nós podemos tirar aqui da carta que o apóstolo Paulo traz a Timóteo é uma aplicação que ela pode ser empregada de forma muito extensa na minha vida, na sua vida,
não só ele pelo fato de ser chamado para ser pastor, mas a aplicação então aqui vai se dar de diversas formas. A misericórdia de Deus, irmãos, o cuidado de Deus, nos permite então lê-la, né, esse trecho especificamente, e desse modo nós podemos aplicar a palavra de Deus, ministrada a Timóteo através de Paulo, mas também ministrada a mim, ministrada a você, você com o seu ministério, você com a sua vida, você com o seu chamado. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Nós sempre falamos, né? Somos às vezes até repetitivos em afirmarmos que Deus ele não chamou ninguém para simplesmente ficar sentado, né, aguardando a volta de Jesus ou aguardando o seu encontro com Jesus. Não, o Senhor ele chamou, ele comissionou a cada um, de forma que nós compreendamos que nós devemos fazer discípulos, que nós devemos ser propagadores do amor, da misericórdia, da libertação vinda de Cristo Jesus. E desse modo nós precisamos sim ter regras, nós precisamos ter atenção a diversos pontos, a diversas coisas que estão ao nosso redor, à nossa volta, para que a gente então possa exercer o chamado que Deus ele tem para nós de uma forma muito abrangente, eficiente. E para isso a gente tem que observar isso. E a gente quer então meditar um pouquinho nisso sim, nesse pequeno trecho. Se os irmãos desejarem depois leiam, eu tenho meditado nessa carta, essas orientações que o apóstolo Paulo traz de uma forma geral, e eu quero fazer algumas considerações nessa parte que nós acabamos aqui de ler, que vai do capítulo 1, do verso 12 ao 17. E eu quero aqui começar a fazer uma análise com os irmãos em alguns pontos nesse texto, onde a primeira questão que vai ser destacada com o apóstolo Paulo aqui é a gratidão. Ele vai dizer, né, o versículo 12, dizendo que sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele demonstra então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gratidão que ele tem para com Cristo, porque ele sabia, ele compreendia de que ele estava perdido, como eu estava, como talvez você estivesse, você estava. E muitas vezes nós deixamos de demonstrar ao Senhor essa gratidão, e o apóstolo Paulo, antes de mais nada, ele tem a preocupação de demonstrar essa gratidão. Senhor, eu sou grato. Senhor, eu sou grato. Sou grato porque o Senhor me escolheu. Sou grato porque o Senhor me resgatou. Sou grato porque o Senhor me justificou, como vai ser muito mencionado a justificação pela fé na carta de Paulo à igreja em Roma. A gente tem estudado a carta de Paulo à igreja em Roma na nossa escola bíblica dominical, e ele vai citar ali muito a questão da justificação. Nós somos justificados, fomos considerados justos, nós que éramos pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida através da justificação pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E o apóstolo Paulo ele inicia aqui a sua fala demonstrando ao Senhor essa gratidão para com Cristo, porque assim ele o fez, ele o fortaleceu. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda ele vai dar continuidade, então, dizendo que me considerou fiel. Irmão, ser considerado fiel por Deus não é algo muito fácil, mas é algo que está ao alcance de todos. Ser considerado fiel pelo Senhor não é dizer que nós não teremos mais pecado, porque nós somos pecadores e pecaremos constantemente. Ser considerado fiel diante do Senhor é, mesmo sendo pecador, mesmo sabendo que nós erramos, é saber que nós devemos nos arrepender, que nós devemos buscar a face do Senhor, que nós devemos buscar a comunhão com o Senhor, que nós devemos buscar essa comunhão através da leitura da revelação de Deus para nós, que é a sua palavra, que nós devemos ter a comunhão com o Senhor através de momento de oração, que nós devemos ser fiel com o Senhor através dos votos que nós o fazemos quando nós nos convertemos. Ser considerado fiel é, num contexto amplo, abrangente, cumprirmos de modo com coração puro, sem obrigação,
aquilo que nós sabemos que devemos cumprir. Compreende isso? E aqui o apóstolo Paulo, né, ele vai agradecer ao Senhor e a primeira coisa que ele vai falar é que, né, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. E esse considerar fiel, Deus, ao olhar para o apóstolo Paulo considerando fiel, ele vai designar então, e ele vai na sequência do versículo falando, designando-me para o ministério. Eu quero fazer uma pausa aqui e mencionar mais uma vez, a gente já falou, mas mencionar mais uma vez, a designação de Deus, designando, né, chamando, convocando para o ministério que ele foi chamado, e qual o ministério que você tem sido chamado, e será que você poderia falar da mesma forma? O apóstolo Paulo assim faz, né? O fala. Considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele vai mencionar aqui, irmãos, a forma como ele era, como ele agia, e se nós olharmos para nós como nós éramos, ou como nós agíamos antes de ter Jesus, ou para você que nasceu num berço evangélico, em alguns momentos da sua vida que você tropeça e que você deixa a sua fé ser abalada e se afasta de alguma forma, como a gente tem visto nos dias atuais. E isso é para a gente prestar atenção para que nós possamos compreender e entender que nós, sem Jesus, sem Cristo em nossa vida, sem nossa vida nessa direção, a gente, meus irmãos, não somos nada, absolutamente nada. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui e vai reconhecer a sua condição de pecador, a sua condição de miserável. E é assim que é uma pessoa que não tem ao Senhor Jesus, ou que está afastada do Senhor Jesus, é miserável, é blasfema, é pecadora, sabe? Isso é para a gente valorizar e sabermos que nós não devemos deixar a nossa fé ser abalada, não podemos estar distante do Senhor, não podemos deixar que a nossa fé seja apagada pelas circunstâncias que o momento tem proporcionado ou que a vida proporciona. Não, muito pelo contrário, que nós olhemos para isso e vejamos que isso tudo tem o objetivo de nos fazer pensar de onde que o Senhor nos tirou ou que o Senhor pode nos fazer, porque Ele não desiste de nenhum de nós. Ele compreende o nosso caminhar, como nós louvamos, mas o amor dele tem estado sobre nós, ele compreende as nossas limitações, ele compreende muitas vezes as nossas aflições, mas ele não quer que a gente deixe a nossa fé esfriar. E ele vai continuar aqui, né? Após ele reconhecer a sua condição anterior, onde ele vai dizer, versículo 13, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Ou seja, ele não conhecia. E para nós hoje que conhecemos? Para aqueles hoje que têm abandonado a fé conhecendo ao Senhor Jesus, sabendo de tudo que Ele fez, sabendo da sua misericórdia, sabendo do seu amor, sabendo da sua justiça, sabendo de tudo isso. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Versículo 15 ele vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O objetivo é esse, meus irmãos. O objetivo do fortalecimento, da fé, da maturidade, da compreensão do amor de Cristo, é para que outros possam ser alcançados. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso tem acontecido com os servos de Deus em todo tempo e em todo lugar. E por que não acontecer em nossas vidas, na sua vida, né?
fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou seja, ele me salvou, ele salvou a você, ele salvou o apóstolo Paulo e ele vai continuar salvando. Ele vai continuar salvando a B, dentro da sua família, na sua vizinhança, né? Na cidade Casimiro de Abreu, no bairro em que a igreja está instalada, e onde o Senhor desejar, Ele vai salvar. Versículo 16: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse. Vou repetir, vou respeitar aqui a vírgula, quando eu não respeitei a vírgula dá outra compreensão. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele vai destacar a importância da força, da sua fé, para que através dessa fé sendo evidenciada por outras pessoas se achegassem ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo Jesus. Aí é onde eu paro um pouco aqui nesse verso, para nós pensarmos no contexto em que nós temos vivido, onde tantas pessoas, em meio a tudo que a gente tem vivido, têm estado abaladas. E muitas vezes as pessoas que estão abaladas, e a gente fala no contexto geral, cristãos, não cristãos, todo tipo de pessoas que têm estado abaladas. E muitas vezes as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, eles olham para as pessoas que são crentes e querem ver como que essas pessoas têm agido, qual o comportamento dessas pessoas. E eu queria que você pensasse agora da seguinte forma: as pessoas que têm olhado para mim, as pessoas que têm observado você ao longo desse ano, qual a conclusão que ela vai tirar de você? Será que você tem dado bom testemunho em relação à fé? Em relação à sua convicção de salvação? Em relação à sua convicção de chamado? Pois é. Ou será que muitas pessoas dentro da igreja hoje têm agido de forma que aqueles que estão de fora têm olhado, têm observado e têm pensado assim, mas como assim? O que é isso que está acontecendo na vida daquela pessoa? Ou às vezes são tantas pessoas dentro de uma igreja que têm feito tantas coisas que são tão absurdas aos olhos de Deus, que as pessoas até digam assim: que igreja é aquela? Que igreja é essa que tem agido dessa forma? Incredulidade. As pessoas observam e evidenciam. E o que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo ele vai citar sim que o seu proceder, que a misericórdia de Deus, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. As pessoas devem olhar, irmãos, nos dias atuais de forma ainda mais intensa. O que a igreja precisa compreender é isso. É que o incrédulo, aqueles que não têm Cristo Jesus, aqueles que o Senhor Jesus ainda vai alcançar, eles têm que olhar para nós, e nós, a igreja do Senhor, escolhida, regenerada, que recebeu a misericórdia, que recebeu o chamado, demonstre atitudes de fé, demonstre atitude de certeza, demonstre atitude de comunhão com o Senhor, demonstre atitude de confiança em Deus e não ficar, irmãos, como a gente tem visto, incrédulas, abandonando, pegando literalmente aquela expressão "fique em casa" para justificar a sua incredulidade, a sua falta de compromisso com o Senhor. Eu não digo nem com a igreja, porque o que a gente tem visto são pessoas abandonando de fato o Senhor. E por consequência, abandonando o Senhor, abandonam a igreja, o quartel-general onde ele está sediado. Portanto, meus irmãos,
O objetivo aqui do apóstolo Paulo, nessa reflexão junto ao jovem Timóteo, é trazer essa certeza, contando o seu próprio testemunho, mostrando aqui alguns argumentos que pudessem fazer Timóteo pensar e dizer: peraí, o meu mestre, né, está aqui me mostrando, me ensinando acerca de gratidão para com Deus, acerca de reconhecer lá atrás quem eu era e no que eu fui transformado, em quem eu sou hoje. Através da misericórdia de Deus que está sobre mim, que me alcançou, eu possa então ser evidenciado através do meu testemunho, através do meu comportamento e através da minha assíduo, né? Sendo assíduo, sendo constante, sendo firme, sendo convicto. E cadê essa convicção no coração do povo de Deus, da igreja do Senhor? Não é tempo, irmãos, de baixar a guarda. Não é tempo de desistir. Não é tempo de parar. É tempo de se fortalecer. É tempo de adorar. É tempo de buscar. É tempo de dizer: Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Fortalece a minha fé, Senhor. Livra-me, Senhor. Livra-nos de todo mal. Mas eu quero te servir. E eu quero que seja evidenciada em mim essa convicção, essa fé e essa certeza. E que vidas possam, Senhor, chegar diante do Senhor através da minha vida. É isso que nós devemos fazer, igreja. É isso que nós precisamos fazer. E o Senhor, em dias difíceis, use os seus remanescentes. Que o Senhor, nesses dias difíceis, te fortaleça e que você seja esse remanescente, que nós sejamos esses remanescentes fiéis que não negociam, que não se intimidam e que não ficam para trás, que sigam em frente. Tá bom? Fica com essa palavra, fica com essa reflexão nessa noite e que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça mais forte para você seguir em frente, porque o Senhor vai te usar para o louvor do nome dele. Amém? Graças a Deus. Lembrando aos irmãos, próximo domingo, nossa Escola Bíblica Dominical, às 16h30, certo? E no próximo domingo teremos nosso culto de Santa Ceia e a gente quer ver os irmãos para nós estarmos participando do momento de comunhão do corpo de Cristo. Deus abençoe e que tenhamos aí um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Fiquem na paz. Deus abençoe.